Exercício 14 da seção 2.6. Calcule o limite, justificando cada passagem com as propriedades dos limites que forem usadas. Então, pessoal, para calcular esse limite, como ele pede para justificar cada passagem, a gente vai fazer tudo bem passo a passo. Vamos começar lembrando da propriedade do limite de f elevado a n, é o limite de f elevado a n, por causa da nossa raiz. Então, esse limite aqui eu posso escrever como limite de x tendendo a infinito de 12x ao cubo menos 5x mais 2 dividido por 1 mais 4x2 mais 3x3. E aí a raiz sai do limite. E isso aqui eu posso dividir numerador e denominador da minha fração por x ao cubo e vai ficar o limite de x tendendo a infinito de 12 menos 5 sobre x ao quadrado mais 2x ao cubo dividido por 1 sobre x ao cubo mais 4 sobre x mais 3, raiz. Aí aqui a gente vai usar a propriedade do limite dos quocientes, ou seja, o limite de f sobre g é o limite de f dividido pelo limite de g, ou seja, o limite do quociente é o quociente dos limites, contanto que o limite de g seja diferente de zero. Ainda, vamos lembrar da propriedade da soma, que diz que o limite de f mais g é o limite de f mais o limite de g, e o limite de c vezes f, sendo c constante, é c limite de f. Então, aqui é o limite de x tendendo a infinito de 12 menos 5 sobre x2 mais 2x3 dividido pelo limite de x tendendo a infinito de 1 sobre x3 mais 4 sobre x mais 3 raiz. E aqui em cima e embaixo a gente tem uma soma, então a gente vai usar a propriedade da soma, e constante vezes função a gente vai usar a propriedade da função. Ainda, o limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a infinito, é zero, se n for maior do que zero. Então, isso aqui eu posso avaliar cada termo da soma separadamente. O limite de 12 é 12. O limite de menos 5 sobre x quadrado é 5 vezes o limite de 1 sobre x quadrado. E 1 sobre x quadrado é zero. Então, esse aqui é zero. Do mesmo jeito, 2 sobre x ao cubo, o limite, quando x vai para o infinito, é zero. O limite de 1 sobre x ao cubo é zero. O limite de 4 sobre x é zero. E o limite de 3 é 3. Então, isso aqui vai ficar a raiz de 12 sobre 3. E aí aqui, como denominador é diferente de zero, g diferente de zero, então eu posso usar a propriedade do quociente. Então, todos os passos aqui são válidos. E o limite da minha função é raiz de 12 sobre 3. Beleza, pessoal? Mais dúvidas? Manda no canal.